Bem-vindos de volta! Nesta aula, vamos ver o comando de declaração de variáveis e o comando de atribuição. Em programação, uma variável é um nome associado a um valor. O valor da variável pode ser alterado pelo programa, por isso esse nome, variável. Uma variável é composta por um nome, por um tipo e por um valor. Vamos ver o que isso significa. Nomes de variáveis. Eles devem ser formados por combinações de letras maiúsculas, de A a Z, minúsculas, de A a Z, dígitos de 0 a 9 e o caractere sublinhado. Nota é um exemplo de nome de variável, maior, sublinhado valor, índice 2 é outro exemplo de variável. Agora algumas regras. Os nomes de variáveis não podem começar com dígitos. Eles também não podem conter letras acentuadas. E não podem ser uma palavra reservada da linguagem de programação. Uma variável não pode se chamar, por exemplo, printf, que é uma palavra reservada em JavaScript. Alguns exemplos de nomes corretos: var1, var sublinhado 2, média, valor máximo, x. E alguns exemplos de nomes incorretos: média, porque contém um caractere acentuado, printf, porque é uma palavra reservada de JavaScript, e 2var, porque inicia com um dígito. Atenção! Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. A variável maxval com M minúsculo é diferente da variável maxval com M maiúsculo. E a variável x minúsculo é diferente da variável x maiúsculo. Bem, já falamos sobre nomes de variáveis. Vamos agora falar um pouco sobre tipo de variáveis. O tipo de uma variável define o conjunto de valores que a variável pode armazenar. Por enquanto, vamos utilizar apenas um tipo de variável, o tipo número, que, como o nome diz, é capaz de armazenar números. Em JavaScript, é necessário declarar cada variável que será utilizada, usando o comando de declaração de variáveis. Esse comando tem o seguinte formato geral. Ele inicia com a palavra reservada var, seguida de uma lista de nomes. Veja também que o comando termina com um ponto e vírgula, como todo comando JavaScript. Vamos ver alguns exemplos. Var nota 1. Esse comando introduz e declara uma variável que se chama nota 1. Este outro comando declara uma variável de nome variável sublinhado 2. Este outro comando declara uma variável de nome média. Nós podemos também declarar várias variáveis com o mesmo comando, como este exemplo, que declara as variáveis de nomes A, B e C. Os nomes das variáveis, na lista de nomes, devem ser separados por vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Este é um comando de declaração de variáveis que declara as variáveis nota 1, nota 2 e média. Quando esse comando é executado, o computador reserva espaço para 3 variáveis e associa os nomes nota 1, nota 2 e média. Este é um comando de atribuição. Nota 1 recebe 9. Quando este comando é executado, a variável nota 1 passa a armazenar o valor 9. Este é um outro comando de atribuição. Nota 2 recebe 8. Quando este comando é executado, a variável nota 2 passa a armazenar o valor 8. Nós podemos, então, usar o valor dessas variáveis em outros comandos, como, por exemplo, este comando de atribuição. Média recebe o valor de nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Quando este comando é executado, a variável média armazena o valor 8,5, que é o resultado da expressão nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Podemos também usar variáveis com o comando printf, como este outro comando aqui, que imprime o valor da variável média com 2 casas decimais. Quando este comando é executado, o valor 8,5 é escrito na saída, com 2 casas decimais. Agora, mais um comando de atribuição, para a mesma variável nota 1. Quando este comando é executado, a variável nota 1 passa a armazenar o valor 10. Note que nenhuma outra variável, além de nota 1, teve o seu valor alterado. Uma palavra sobre espaços em branco. Espaços em branco a mais não são significativos em JavaScript. Por exemplo, este trecho de programa aqui, cheio desses espaços em brancos marcados em verde e essas linhas em branco marcadas em azuis, é difícil de ler e é igual a este outro trecho de programa aqui, que também é difícil de ler. Igual também a este outro trecho de programa, que é bem mais fácil de ler.
Espaços em branco são usados para deixar o programa mais organizado e mais legível. E aqui termina a nossa aula 4. Faça agora os exercícios associados no ambiente de programação Saci.